Bom, eu fiz um vídeo sobre Naruto e sobre como alguns ensinamentos de Naruto podem ser usados na cultura brasileira e parece até mesmo terem sido feitos pra cultura brasileira, embora não tenham sido. E eu acabei pensando em outros animes que acabam tendo assim alguma coisa que dá pra gente usar no Brasil, acabam tendo alguma coisa sobre a cultura brasileira, acabam tendo alguma coisa sobre o que a gente passa no nosso dia a dia, embora não seja feito especificamente pra aquilo. E eu acabei chegando à conclusão de que dois animes têm muita coisa a ver com o Brasil, um deles sendo Attack on Titan e o outro sendo Death Note. Embora sejam animes totalmente diferentes um do outro, tem sim coisas que você pode olhar e que representam muito bem o Brasil, inclusive de uma forma mais filosófica e complexa. Attack on Titan, por exemplo, é um mundo muito fantasioso graças aos titãs, mas você já parou pra pensar no quanto que os personagens eles têm sentimentos muito semelhantes ao que a gente tem aqui no Brasil e coisas que a gente passa aqui no Brasil? Em Attack on Titan as pessoas vivem fechadas, isoladas e com medo dos titãs. Os titãs, afinal de contas, podem quebrar as muralhas a qualquer momento, igual no Brasil, se você parar pra pensar, já que no Brasil a gente vive literalmente em grades, portas fechadas e às vezes algumas pessoas até sendo reféns de criminosos na periferia. Quando você olha a impotência humana em Attack on Titan, você percebe que a gente passa pela mesma coisa. Isso é constante no Brasil, embora muita gente não fale disso. Erlen também se revolta muito, quer muito acabar com todos os titãs para que todo mundo seja livre. Igual acontece também com muitas pessoas aí que se escondem, que às vezes tem aquela coisa de usar dois celulares na rua pra caso que o bandido roube, ele roube o celular que você não usa. Muita gente se revolta com isso, muita gente queria acabar com tudo isso, muita gente queria que o país mudasse. E eu vejo realmente no Erlen muita coisa do adolescente atual da geração Z, que a gente tem aqui no Brasil, que também passa por isso, que também passa por essa revolta e que também queria se mudar. Obviamente que você vendo por uma perspectiva de anime, não parando pra comparar com o nosso mundo atual, você não percebe isso, mas quando você olha de uma forma mais filosófica, você acaba vendo que tem muito a ver sim com o que a gente vive. Afinal de contas, as casas no Brasil, principalmente, parecem prisões, né? Tudo cheio de grade, tudo muito fechado, tal. É uma estética muito complicada, é uma estética que parece que a gente tá se trancando com medo de algo que tá lá fora. E essa acaba sendo a realidade do nosso país. O segundo anime, no caso, Death Note, eu acho que eu nem precisaria explicar muito, mas obviamente que eu vou explicar. Death Note faz super sentido na cultura brasileira e no que a gente tá vivendo atualmente, principalmente pelo fato de termos muito assassinato no Brasil, termos muito crime no Brasil e a gente ter leis que não são fortes no Brasil. A gente tem muitas leis fracas no Brasil, né? Tem gente que às vezes pode estuprar alguém e sair da prisão no dia seguinte. Realmente a gente não tem assim uma punição muito forte. Provavelmente você assistiu Death Note e acabou pensando sobre aquele assalto que você sofreu ou que alguém da sua família sofreu e que causou uma revolta imensa em você. Afinal de contas, essa pessoa pode até ter sido presa, mas provavelmente você hoje em dia vê ela na rua porque ela foi solta de forma muito rápida. Na verdade é capaz de ter sido solta em menos de uma semana ou até mesmo em menos de um dia. É capaz de você estar lá fazendo BO e a pessoa tá sendo solta e você não entender nada que tá acontecendo. Em muitos países europeus, talvez as pessoas enxerguem o Light Yagami, no caso Kira, como uma pessoa ruim, como uma pessoa odiável, mas para nós que somos brasileiros e entendemos o lado dele, entendemos aquilo que ele viveu, a gente olha o Kira como alguém justo. Independente do que ele faça, a gente sabe que ele tá fazendo aquilo pra resolver alguma situação ali que tá acontecendo no Japão, de crimes, de estupro, de coisas ruins, e que tem muito aqui no Brasil também. Tenho certeza que muita gente que assistiu esse anime sonhava também em ter um Death Note. Obviamente que isso são animes, não é a vida real, não saia escrevendo em um caderno pensando que as pessoas vão morrer, e muito menos pensando que você é o Erlen e pulando por aí falando que vai matar alguém. Mas é interessante você ver o quanto que a realidade do Brasil acaba fazendo super sentido em alguns animes, a gente acaba se identificando com alguns personagens e também meio triste, né? Afinal de contas, se a gente estivesse num país muito seguro, a gente não teria esse tipo de coisa. A gente literalmente se prende em muralhas, a gente literalmente tem um senso de justiça, mas a gente acaba não fazendo nada porque as leis também são muito ruins, é capaz de você fazer algo e você ser preso. E eu queria fazer esse vídeo mais falando sobre isso, igual eu fiz dos ensinamentos do Naruto. Eu fiz 5 ensinamentos do Naruto, se você não viu, você pode procurar aí. E é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro que é apenas um vídeo de imaginação. Não estamos falando pra você virar o Erlen e muito menos o Kira.